2, o Índio, número 3. Fabiano Heller, 4. 6, Hidalgo. O Edinho vai com a 8. Wellington Monteiro, 5. Vargas, 7. Fernandão, 9. O Yarley é o 10. E o Alexandre Pato é o número 11. O técnico é o Abel Braga, né, que está suspenso, não pode ficar no banco. O banco tem o goleiro Renan, Edgley, Rubens Cardoso, Fabinho, Adriano, Michel e o Renteria. Uma arbitragem que veio de Minas Gerais. Você está vendo aí o Clever Assunção Gonçalves, já apitou 18 vezes nesse Campeonato Brasileiro deste ano, com o Marco Antônio Gomes, que é do quadro da FIFA, e o Alessandro Rocha, que também é do quadro da FIFA. Só que o Alessandro Rocha não é de Minas Gerais, é da Bahia, né? O árbitro é mineiro, o assistente número 1 é mineiro e o assistente número 2 é baiano. Quarto árbitro aqui é o Kleber Abate, da Federação Paulista. Você está vendo aí o Clever Assunção. O Inter leva a vantagem sobre o Palmeiras em brasileiros nesse confronto. Em 43 jogos, 18 vitórias do Inter, 13 do Palmeiras e 12 empates. Vai começar a penúltima rodada do Brasileirão 2006. Vai apitar o Clever Assunção. Ele já apitou, né, Pérez? Exatamente, respeitando um minuto de silêncio por causa do falecimento de João Avelino. Um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, revelador de talentos, João Avelino. Passagem histórica pelo futebol brasileiro, o folclórico João Avelino, comunicativo, inteligente João Avelino, que faleceu na última sexta-feira aqui em São Paulo, aos 77 anos de idade. Tinha muitos amigos no futebol e era muito querido. Vai apitar o Clever Assunção. Começa Palmeiras Internacional no Palestra Itália, São Paulo. Penúltima rodada Brasileirão 2006. A bola é do Enilton. Já caiu ali o Enilton. Já está marcada a falta, a primeira falta do jogo. Quem estava com ele ali era o Wellington Monteiro. Fernandão está acompanhando ali. Você está vendo aí o Vargas, número 7. Veja lá o Enilton, que sofreu a falta. Vai se arrumando defensivamente o time colorado. Paulo Baier também está chegando. O Marcinho está marcado e o Daniel para bater. Não tomou muita distância, não bateu e errou. Nós temos em campo aí 7 títulos brasileiros, né? 4 do Palmeiras e 3 do Inter. Na bola, Índio. Proteção do Índio, recuando para o Klemer. A bola bateu no Enilton. O árbitro está dando tiro de meta. O Klemer reclamou que a bola tocou no braço do Enilton. Reveja o lance. Realmente tocou na mão. Mas é tiro de meta. Jota. Oi, Pérez. O Klemer está voltando hoje ao gol do Internacional depois de 8 partidas fora. Partidas nas quais o Renan quebrou o recorde do Tafarel como o goleiro que mais tempo ficou sem tomar gols em campeonatos brasileiros. Foram 8 de invencibilidade. Tá aí o Klemer, você viu ali o Klemer, tenta chegar o Inter! Gol! Alexandre Pato para o Inter! 1 minuto de jogo, a primeira chegada da equipe gaúcha. Aí o Alexandre Pato tocou de primeira, tirou do Diego Cavalieri. 1 para o Inter, 0 para o Palmeiras. E que estreia do Alexandre Pato, do jogador de 17 anos, o seu primeiro toque na bola já faz a jogada do gol, num lançamento preciso, belíssimo do Fernandão. Fernandão que hoje está jogando mais recuado exatamente para o Pato poder estrear. Não poderia ter uma estreia melhor do que essa, né? Essa novidade, o Fernandão no meio dando essa assistência e o Pato aí com menos de 2 minutos fazendo seu primeiro gol no profissional do Internacional, Jota. 1-0 Inter, gol do Pato. Na estreia, né? Alexandre Pato, 17 anos. Ele renovou o contrato com o Internacional, teve a sua inscrição garantida no Mundial de Clubes sem ao menos ter jogado no time principal. O garoto que é considerado grande revelação do Internacional, Jota. Chuteiras amarelas. Palmeiras leva um tranco logo no começo do jogo. A torcida colorada tá vibrando, tá comemorando.
Apareceu para cortar ali o Fabiano Heller. Lateral para a equipe do Palmeiras. Paulo Baier tentou colocar na área. Estava se atrapalhando ali o Vargas. Bateu na bola Hidalgo. Marcinho Guerreiro caiu. O árbitro está marcando falta do Alexandre Pato no Marcinho Guerreiro. Jota, segundo o novo contrato do Alexandre Pato, se algum clube do exterior quiser levá-lo, vai ter que pagar o equivalente a 54 milhões de reais ao Internacional. Tá aí o Pato, número 11 do Inter. Chega pela esquerda, Márcio Careca. Foi travado, escanteio para o Palmeiras. Levantamento do Juninho. Socou a bola o Klemer. Vem a bola para o Pato. Batendo na bola Edinho. Subiu lá na frente para tentar tocar de cabeça o Vargas. E aí o Inter com o Yarley. Fugindo bem aqui pela esquerda. O Yarley perseguido ali, acompanhado pelo Wendel. Vai tocar para o Fernandão. Fernandão limpou, bateu! Gol! Do Inter, 4 minutos, Fernandão! O Inter chegou 2 vezes, faz 2-0 no Palmeiras. E o Fernandão vai justificando cada vez mais, pelo menos teve o meu voto como um dos atacantes destaques, né, que entraram para a seleção desse Campeonato Brasileiro. Inacreditável a defesa do Palmeiras, né? Foram 2 lances de muito sono a defesa do Palmeiras. Até parece que o jogo não vale nada aqui. É para o Palmeiras e está valendo assim, o escape do rebaixamento para o Internacional. Quem começou o jogo dormindo foi a defesa do Palmeiras. 2 lances, a defesa completamente nesse, uma saída de bola equivocada e depois ficou olhando o Internacional tocar a bola. Começo desastroso da defesa palmeirense já. Olha o Benilton, saiu Klemer na bola, exclusivamente na bola. Que bela saída do Klemer. Você está revendo aí, a bola sobrou para o Benilton, né? E o Klemer saiu na hora certa, o Palmeiras chega de novo. Subiu Hidalgo. O Inter marcou com 1 minuto e aos 4 minutos. E agora ele está marcando uma falta do Alexandre Pato no Marcinho Guerreiro. O Marcinho Guerreiro é quem está marcando o Alexandre Pato. Eu vi aqui na repetição e a falta foi do Guerreiro. Não foi do Pato, não. Olha o Paulo Baier. Chegou, saiu Klemer. Outra saída espetacular do goleiro do Inter. Dininho. Começa a ficar irritada a torcida do Palmeiras aqui no Palestra Itália. 2-0 Inter. Ponte Preta que está gostando desses 2-0 aqui para o Internacional, né? Mas ela precisa ganhar do Goiás lá no Cega Dourada. Vai trabalhando o Inter. Helder Granja. Alexandre Pato estava ali pelo meio. Já está sem marcação. Pois não, Pérez? Sentimentos conflitantes, como quase sempre acontece aqui no Palestra Itália, né? A torcida que fica nas numeradas está descontente, infeliz, gritando contra o time. E o lado contemplado pelas nossas câmeras lá da arquibancada apoia o time sem parar. O primeiro turno foi 1-1 lá em Porto Alegre no dia 20 de agosto. 1 para o Palmeiras, 1 para o Inter. Paulo Baier. Juninho. Tenta sentar os ânimos o time do Palmeiras, os nervos, né? Olha o Marcinho ali. Helder Granja. Apareceu para cortar o Márcio Careca. Valdívia. Olhou lá na frente, levantou para o Paulo Baier. A bola ficou para o Klemer, que já sai jogando. Os outros jogos da rodada tá tudo 0-0, hein? Os 2 gols aqui do Inter, né? Rapidíssimos, né? 1 minuto e 4 minutos. Trabalhando aí o Vargas. Derrubado pelo Marcinho Guerreiro. Fernandão fez o 8º dele hoje, Jota, nesse Brasileirão. O Yarley tem 9 e é o artilheiro do Internacional. E para citar aí um grande atacante da história do Brasil, o Tostão diz que hoje o Fernandão é o jogador mais inteligente em atividade no futebol brasileiro. O Wellington Monteiro levantou, Daniel não pegou e o Pato de cabeça mandou para fora. Defesa do Palmeiras ainda não jogou, André.
Jota, assim como no espaço aéreo descobriu-se recentemente, a gente tem uma zona cega, né, onde não há comunicação entre ninguém consegue falar com os aviões. A defesa do Palmeiras é essa zona cega hoje, impressionante, nada dá certo. Já temos aí 8 minutos de jogo, 3 ataques do Internacional, 3 lances de perigo. Desse jeito, o torcedor palmeirense que vem em bom número aqui vai sair daqui desesperado ainda pelo rebaixamento. A defesa do Palmeiras hoje é impressionante. Nessa contusão do Diego Cavalieri, ou muito me engano, ou ele caiu para esfriar um pouquinho o jogo. Quando ele caiu, um jogador do Palmeiras foi lá para falar com ele, me parecia que ele estava dizendo o seguinte, ó, vamos ver de novo, ó, ou ele realmente nem participou da jogada, vamos lá, apenas acompanhou. Eu acho que não houve nada. Ele deu uma parada, falou, deixa eu dar uma esfriada nesse time do Internacional aí. Viu bem, viu, Jota? Nem eu tinha percebido, realmente foi preciso. Deu uma de goleiro experiente agora o Diego Cavalieri. Nem sempre isso resolve, né? Mas olha o Juninho. Levantou lá pro Valdívia. Apareceu o Helder Granja. Saiu a bola, hein? Deu uma vacilada agora o Helder Granja e deixou a bola sair. Vamos ver. Saiu. Escanteio para o Palmeiras. Vai para a bola Paulo Baier. Veja lá o Enilton perto do Klemer. Levantamento do Paulo Baier. Toque de cabeça de Ninho. Zagueirão do Palmeiras subiu mais do que todo mundo. Olha lá. Klemer ficou torcendo para ela ir para fora. Nas últimas 9 partidas, o Inter só perdeu uma vez e só tomou um gol, né? 1-0 para o Paraná na rodada passada. É a melhor defesa do campeonato. Jota. Oi, Pérez. Para o Jair Pisserni, o maior problema do Palmeiras até aqui é não conseguir compactar-se, né? Não conseguir atacar e defender compactado. Fernandão sofreu a falta, já foi batida. Vai trabalhando por aqui o Fabiano Heller. Edinho. Trabalhando ali o Fernandão. Coloca na frente, boa bola para o Wellington Monteiro. Chega o time colorado de novo. Wellington Monteiro bloqueou Márcio Careca. E sabe qual é a dificuldade do Palmeiras? O Palmeiras não está conseguindo marcar o Fernandão. O Palmeiras não está entendendo esse posicionamento do Fernandão como meia. E o Fernandão está armando muito bem o time do Internacional. Um jogador muito inteligente, está armando bem. E o Palmeiras não consegue marcar o Fernandão. Então a bola está chegando sempre limpa no ataque do Inter. Veja aí o Diego. O Inter que vai representar o futebol brasileiro no Mundial de Clubes. Agora em dezembro, no Japão. Levantamento para a área. Daniel desviou de cabeça o Diego Cavalieri. Passava ali como uma bala atrás dele ali, né? Olha lá. Daniel desvia de cabeça e atrás dele estava o goleiro. Faltou comunicação ali. E o Inter não tem ninguém para bater escanteio. Olha, e o Diego Cavalieri parece que vai embora, hein, Pérez? Tornozelo, viu, Jota? Foi o problema dele. Então, você viu bem. Mesmo. Mas na verdade o Sérgio vai para o lugar dele. Então eu retiro tudo que eu coloquei, porque achei que ele deu uma secada no jogo ali. Vai bater Hidalgo. Olha o desvio do Índio. E agora o Sérgio entrando no gol do Palmeiras. A torcida grita o nome do Diego. Agora, Pérez, o Sérgio vai para o Corinthians mesmo ou não? Vai, J. Júnior, com uma condicional. Se o Leão continuar técnico do Corinthians para o ano que vem, como deve continuar, o Sérgio será, sim, aos 36 anos, reforço do Corinthians para o Campeonato Paulista. Fazia tempo que ele não jogava. A gente está vendo aí o Jair Pisserni. Ficou machucado durante muito tempo, né? E agora está voltando, ó. Bate na bola, Sérgio. Subiu lá o Edinho. Márcio Careca. Fez bem a jogada ali o Márcio Careca. Vai fugindo ali do Fernandão. Chegava também o Wellington Monteiro. Que roubada de bola do Fernandão. Quando foi fazer o passe, errou. Juninho. Wendel. Paulo Baier. Deu sorte agora o Paulo Baier, né? Porque o Hidalgo fez feio ali. Juninho. Tocou no Marcinho. Marcinho domina. Márcio Careca tá pedindo a bola. Tá com a bola o Careca. A bola desviou.
Bateu nela o Índio. Chegou lá o Helder Granja, mas é lateral para a equipe do Palmeiras. Jair Pisserni pede para o Marcinho Guerreiro conversar com o Wendel para acertar a marcação. A bola Índio. Tem uma bola intrusa aí. Olha, agora o Marcinho tentou cavar o pênalti, hein? Eu acho que o Kleber Gonçalves está certíssimo. O Marcinho tentou cavar o pênalti. Vamos ver o lance? O Índio até afasta, né, o zagueiro Índio para não tocar no jogador do Palmeiras, hein, André? Mas tem razão, ele se joga antes, né? Ele tenta dar o chapéu e já se joga antes. Agora já estou impressionado com a falta de proposta do Palmeiras, né? O Inter veio aqui facilmente identificável com a proposta internacional. Fernandão armando o time, tocando a bola para os dois atacantes nas costas do zagueiro. O Palmeiras insiste aqui com o Paulo Baier na lateral direita, mas é muito na base da raça, da vontade. O que o Palmeiras quer do jogo? Até agora a gente não conseguiu saber. E naquele lance do Marcinho que ele tentou enganar a arbitragem, normalmente os árbitros mostram cartão amarelo. Ele não tomou não, né? Se o árbitro não precisaria dar o cartão se ele entendesse que ele caiu por conta de um contato físico. Não foi o caso. Agora eu até gosto, viu, Jota, que os árbitros economizem cartões nesse lance, que é muito difícil você identificar se foi firula ou se houve o toque mesmo para ele cair. Juninho. Marcinho. 2-0 Inter. Marcinho coloca na frente para o Valdívia. Edinho na marcação, desarme do Edinho. Yarley. Aí o Edinho. Perseguido lá pelo Dininho. Acompanhado pelo Dininho. Márcio Careca, lateral para o Inter. O Bandeira está dando lateral para o Internacional. O Alessandro Rocha, que é o assistente número 2. O árbitro tinha dado para o outro lado, né? Pois é. Tá aí o Alessandro Rocha. Ele é do quadro da FIFA. Aliás, os dois assistentes. Vamos ver o lance? Parece que a bola tocou por último no pé do Márcio Careca mesmo. O Bandeira acertou. Edinho. Índio. Chegou Daniel. Desarmou. Juninho. Vai chegando Juninho. Na bola, hein? O Vargas foi na bola. Tá certo o árbitro. Fabiano Heller, adiantou demais, Dininho dividiu. Heller de novo, Yarley. Dininho tá por ali. E agora bora a liberdade pro Enilton. Ele tem o Marcinho lá pelo meio, Valdívia. O Juninho tá entrando lá pela esquerda, Valdívia arrumou. Se atrapalhou, se precipitou, perdeu a bola o Valdívia. Sai jogando o Inter, Edinho. O Inter marcou a 1 minuto com o Pato. Aos 4 minutos, Fernandão. Helder Granja. Wellington Monteiro. Tocou pro Pato. Chegou Dininho. Juninho. Ali pelo meio, Enilton. Valdívia. Paulo Baier. Estamos com 16 minutos de jogo. Bola na frente para o Marcinho. Tirou dali Fabiano Heller. E Jota, no último ataque do Inter, uma cena muito curiosa, né? Uma amostra de que o Palmeiras não está entendendo o posicionamento do Fernandão. O Daniel, que é zagueiro, saiu lá quase da área, veio marcar o Fernandão no meio campo. Quem deveria estar marcando o Fernandão é um volante. O Fernandão hoje é meia. Marcinho. Tentou enfiar essa bola para o Valdívia. Foi mal. Sai jogando Edinho. Vai acelerando por ali. Pato tá lá pelo lado direito. Desarmado pelo Daniel. Dininho. Então só complementando, Jota. Aí um zagueiro sai da área, vem marcar o Fernandão no meio campo. Fica um buraco ali na área. De um zagueiro a menos. Fica acontecendo no primeiro gol. Esse é o erro do Palmeiras. Por enquanto, André, depois desse lance. Valdívia. Por enquanto, Jair Pisserni limita-se a pedir calma para o seu setor de marcação e agora está falando para o Marcinho a mesma coisa que disse agora há pouco para o Marcinho Guerreiro, disse para o Juninho. Conversa para acertar, mas ele não, por exemplo, não destacou ninguém para colar no Fernandão, não. Aí de novo foi o Daniel, zagueiro que está marcando o Fernandão aqui no meio campo, deixando um buraco lá na defesa. Está completamente errada essa marcação em cima do Fernandão. Dininho roubou, Juninho tocou. Márcio Careca vai aparecendo lá pelo lado esquerdo, toca no meio. Fabiano Heller.
Aí o Fabiano Heller. E aí você está vendo o Leomir. Já que o Abel Braga não pode ficar no banco e não vai poder ficar por um bom tempo, né, Pérez? Vai. Mas no Mundial ele pode. É só que no território brasileiro que não. Juninho levantou. Kleber. Foi falta lá do Daniel no goleiro. Valdívia bateu. Tirou o Índio. Valdívia tocou. Wellington Monteiro com Edinho. Bateu na bola Hidalgo. Yarley. Toca no meio. Wellington Monteiro. Na direita tem o Helder Granja. O Inter está muito à vontade. Está jogando aqui como se estivesse no Beira-Rio. Hidalgo. Estamos chegando a 20 minutos. Marcinho. Mais um arremesso aqui para a equipe do Palmeiras. É a penúltima rodada do Brasileirão 2006. Paulo Baia. Levantou lá para o Enilton. Tirou Fabiano Heller. Marcinho Guerreiro e o Pato. Ele marcou mais uma falta do Pato no Marcinho Guerreiro. Tá aí o lance, ó. Vai bater Paulo Baia. Tá aí o Alexandre Pato. Você estava vendo ali balançando a cabeça, não entendendo a marcação do árbitro mineiro. Paulo Baia levantou. Tirou lá o Fernandão. Wendel. Palmeiras tomou o primeiro gol logo a 1 minuto. E depois tomou o segundo aos 4 minutos. Valdívia. Fabiano Heller. Marcinho Guerreiro recupera para o Palmeiras. Marcinho. Está impedido Marcinho Guerreiro. André Rizek. Estamos com 21. Você vê que bateu o nervosismo no Palmeiras, como era de se esperar, né? 2-0 no placar, lutando contra o rebaixamento, e o time não consegue pensar. Então o Valdívia, o Juninho, o Marcinho abaixam a cabeça e partem para cima de 3, 4 jogadores e estão perdendo a bola. O Palmeiras precisa ter um pouco de calma nesse momento para pensar um pouco, porque se continuar com esse nervosismo só vai se enterrar ainda mais. Tranquilidade para o Klemer. Aqui no Palestra Itália, o Inter só ganhou 2 vezes do Palmeiras em campeonatos brasileiros, 2000 e 2001. Helder Granja coloca na frente para o Yarley. Chegou Marcinho Guerreiro. Olha, o Bandeira levantou lá. Marcou falta o assistente, o Alessandro Rocha. A gente está revendo aqui o lance. O árbitro não ia marcar falta não. Mas a chegada do Marcinho Guerreiro foi imprudente. Foi na bola, mas foi imprudente. Aí a FIFA recomenda claramente marcação de falta nesse lance, mesmo tendo pegado a bola primeiro. E são 2 assistentes do quadro da FIFA, então a gente tem que respeitar, né? Marco Antônio Gomes e o Alessandro Rocha. Errar todo mundo erra, mas eles erram um pouco. Vem bola para a área do Palmeiras. Já tá valendo. Pato de cabeça tocou no travessão. O garoto veio com apetite. Olha o Alexandre Pato de cabeça e ela vai no travessão do Sérgio. O menino é bom, André. É difícil a gente já ter uma conclusão tão cedo, mas do pouco que a gente viu, realmente, para uma estreia, para um jogador que nunca tinha entrado em campo no Campeonato Brasileiro. E aliás, a história é até curiosa, né? A gente comentou antes da partida, enquanto a gente tiver a repetição do lance na trave, o Inter não queria deixá-lo jogar enquanto ele não tivesse um contrato alinhavado, com uma multa rescisória. Renovou seu contrato essa semana, está jogando, e aí está inscrito com a 11 no Mundial. E estou gostando muito dessa formação, não só do Pato, mas do Fernandão como meia, ali o meia chegando ao ataque, ali alimentando o Yarley e o Pato chegando de trás ali. O Fernandão também está muito bem nessa função. E o Vargas também, que está sendo testado nessa função no meio campo, também está muito bem. Pode ser esse o time do Inter para o Mundial. O Abel agora está fazendo testes e com essas mudanças, o Inter se comporta muito bem. Dá um show de bola no Palmeiras até agora, Jota. Diga, Pérez. Enquanto o Valdívia troca as chuteiras, as brancas pelas azuis, o Jair Pisselli mandou o seguinte recado: agora muda a marcação, cada um no seu. Marcação individual. Sai jogando o Palmeiras com o Dininho, você viu ali
O Valdívia trocando as chuteiras. E o Palmeiras sai jogando com o Daniel. Estamos com 24 minutos. Enilton. Ainda Enilton. Que fila! Aí ele tentou rolar para o Marcinho. Cortou bem o Fabiano Heller. Juninho. Wendel. Juninho. Tocou para o Enilton. Tentou devolver para o Juninho. Chega na bola Daniel. O Valdívia está pedindo para voltar. Daniel bate para o gol e erra. Edinho. Helder Granja. 2-0 Inter. Chega lá o Dininho com o Yarley. O Dininho conseguiu fazer o desarme lateral para a equipe do Inter. Uma outra boa pro André Rizek é a seguinte. Agora há pouco o Jair Pisani chamou o Michael para conversar um pouquinho. Granja colocando para o Wellington Monteiro. Yarley. Só agora apareceu. Vargas tocou para o Yarley. Levantou Daniel porque o Pato já estava lá dentro. E agora coloca para fora ali o Marcinho. Fabiano Heller. Falta do Enilton. Palmeiras e Inter já se enfrentaram 23 vezes aqui em São Paulo na história dos brasileiros. 11 vitórias do Palmeiras, 7 do Inter, 5 empates. Tá aí o Vargas. Cabeludo Vargas. Bateu Hidalgo. Edinho. Yarley ajeitou. Recebeu. Fernandão. Olha que boa jogada. Espetacular o lance. Vamos ver se o Helder Granja chega. Chegou a tempo, Sérgio largou. Olha o Pato. Rolou para trás e Yarley. Isso é próprio de goleiro que não joga há muito tempo, né, André? Quer dizer, tá faltando tempo da bola. Matou a charada. Realmente o Sérgio não é um goleiro de soltar uma bola tão fácil como essa. A bola teria sido um frangaço caso tivesse sido gol ali do Pato. E o Pérez chamou agora atenção para o Michael, né? O Michael nesse ataque marcou o Fernandão. Quer dizer, até que enfim o Palmeiras entendeu que não é um zagueiro que tem que marcar o Fernandão no meio campo, e sim um volante. Paulo Baia. Juninho. A torcida do Palmeiras está na expectativa. Agora o Pérez já vai informar. Teremos uma alteração na equipe do Palmeiras. Olha o Valdívia. Klemer, Marcinho, bateu para fora. Recebeu um presentaço, Marcinho, mandou a bola para fora no rebote do Klemer. Grande chance, perde o Palmeiras. A informação do Pérez. O Michael, aquele que há pouco o Jair Pisani chamou para conversar. Lateral esquerdo, camisa 13, vai entrar. O Márcio Careca está saindo meia dúzia. O Jair Pisani não gostou da atuação dele. E nem o Fábio Mascheredian, que é o preparador físico. Pelo que eu entendi, na hora que o Jair Pisani chamou o Fábio Mascheredian para pedir uma opinião, eu vi ele apontando lá para a esquerda, para o Careca. E aí o Jair fez que sim com a cabeça e chamou o Michael para trocar uma ideia. Aliás, Pérez, eu até troquei as bolas ali quando eu disse quem estava marcando o Fernandão no meio campo como volante era o Wendel e não o Michael, perdão. Aqui vale briga pela Libertadores. Olha o Pato. Paulo Baia. Juninho. A torcida do Palmeiras não gostou da saída do Márcio Careca, né? Você percebeu aí pelo áudio. A torcida ficou brava do Márcio Careca ter saído. Pato escapando no Marcinho Guerreiro. Alexandre Pato tocou para trás. Fabiano Heller. Yarley. O Inter tá ali, ó. À frente da área do Palmeiras. Fabiano Heller. Foi desarmado, acabou se machucando e o jogo tá seguindo, hein? Valdívia. A torcida queria falta, o árbitro achou que não. O jogo está seguindo com Hidalgo.
Fabiano Heller na frente pro Pato, saiu e pegou Sérgio. Agora sobre a substituição do Márcio Careca, normal, o Picelli não está gostando da atuação dele, realmente está tomando um baile ali do Helder Granger pela direita. Estranho ele ter escalado o Márcio Careca, o Michael é muito mais jogador na minha opinião. Palmeiras chega com o Marcinho, tocou para trás, Valdívia se atrapalhou com a bola. Tudo que um jogador profissional não pode fazer, né? Se atrapalhar com a bola, que é o grande produto, a grande matéria. Sofre falta agora o Wendel. Falta do Índio. Foi falta, mas agora só complementando o Márcio Careca, né? O jogador que chegou no começo do ano, fez uma péssima temporada. Eu não entendo como até agora, quase no final do ano, ainda insiste em tentar escalá-lo na lateral esquerda do Palmeiras. Juninho tocando para o Paulo Baiano. 30 minutos, primeiro tempo, 2-0 para o Inter. E agora a falta do Vargas. O Enilton está sendo assintoso a todo momento, daqui a pouco vai tomar cartão. Bem observado, Pérez. Ele está desrespeitando o árbitro, o Enilton. Veja aí o Valdívia. O Daniel está chegando na área. Paulo Baier levantou. Subiu para cortar o Índio. Chega na bola, Michael. Primeira participação dele no jogo. Levantou. Daniel e Marcinho na bola. Os dois companheiros. Paulo Baier. Juninho. Sai jogando o Klemer. Marcinho Guerreiro cortou. Vai ter que dividir agora. O Yarley tirou o pé, né? Dividir com o Marcinho Guerreiro. O Mundial de Clubes está chegando. Dia 5 o Inter embarca. Pois é. Pra quê? Pra quê? Olha o Michael. Rolou pro Juninho. Pé direito. Bateu. Klemer pegou. No lance anterior, Paulo Baier, Daniel e Dininho. 3 homens da defesa do Palmeiras. ...68 jogos, eu vou computar o jogo de hoje, agora são 69. O Internacional fez... Olha só, vai sair um cartão. Não, por enquanto foi só a bronca. 69 jogos fez o Internacional, 112 gols e tomou 53. O Palmeiras fez 66 jogos, portanto, 3 a menos. Fez 110 gols, até aí contra 112 do Internacional, mas tomou 106 gols contra 53 do Internacional, que disputou Libertadores da América esse ano, muito mais do que o Palmeiras, né? E a gente viu ali que o Clever Assunção chamou ali para um papo mais íntimo, né? O Yarley e o Marcinho Guerreiro. Eu acho que depois dessa chamada aí, os cartões vão começar a aparecer, viu, André? Até porque o Marcinho não perdeu viagem em nenhum lance até agora. E o histórico do Marcinho deixa o árbitro realmente preocupado. E vale lembrar que nessas 10 derrotas do Inter, muitas delas com o time reserva, né? Naquela fase final da Libertadores, em que o Inter não queria dividir suas forças. Vargas. Tocou a bola para o Pato, mas o assistente já marcou impedimento. Já Alexandre Pato. Diga, Pérez. O Camundongo no campo perseguindo agora o Paulo Baier. Agora ele parou quietinho, o Marcinho vai pisar nele. Marcinho Guerreiro, quase. É mesmo, é? Tá atravessando o campo. Agora vai ser pego pelo quarto árbitro. Interessante. Se ele tiver coragem. Olha ele aí, ó. Imagem recuperada. Olha ele aí, ó. Olha o Pato. Chegou, atenção, bateu pra dentro, Yarley. Gol do Inter. Terceiro gol do Internacional. Foi um gol contra com 33 minutos. Daniel tocou na bola. O Pato colocou pelo alto, ó. Tirou do goleiro. O Yarley estava chegando e o Daniel coloca para dentro. 3 a 0 para o Inter. Mais uma jogada do Pato. Em 33 minutos de estreia, né, de carreira profissional que tem até agora o Pato, né, ele já fez um gol, cabeceou uma na trave, outra boa cabeçada que o goleiro acabou pegando, né, com o Diego, e agora
faz um gol, né? Embora tenha sido gol contra, eu acredito que talvez até o juiz acredite ao Pato o gol. E incrível, em 33 minutos vamos falar o quê, né? O jogador já mostra que realmente o Inter já acreditava nele, fazer esse trabalho dele desde quando o garoto estava nas divisões de base, apostando que seria um grande profissional, e tá aí. Isso que é um clube bem organizado, ao contrário do time que veste verde que a gente vê aqui, Jota. Juninho. 3-0 para o Inter. Está jogando ali o Hidalgo, coloca na frente para o Pato. Marcinho Guerreiro e o Pato. Ele marca a falta do Alexandre Pato. E a impressão, Jota, é que a defesa do Palmeiras ficou vendo o Camundongo também nesse lance, porque parou completamente para ver o Pato de novo fazer mais uma jogada ali em cima da defesa do Palmeiras. A zaga palmeirense hoje realmente lamentável. Hidalgo, Yarley, Vargas. Valdívia tocou para o Marcinho. O Enilton está lá pelo meio. Marcinho se enrosca com a bola. O time do Palmeiras está afobado, né? Os jogadores estão dando passo antes da hora, apressando os movimentos. Paulo Baia bateu para o gol, desviou no Fabiano Heller. Escanteio para o Palmeiras com 35 minutos, primeiro tempo. Olha aí, o Paulo Baier bateu, ela tocou no Fabiano Heller. Michael, bola perigosa, tirou de lá. Fernandão, Juninho. E agora escapou o Edinho, ó. Escapou do Juninho, vai embora. Ele estava tentando fazer o passe na direita para o Yarley. E aí o Juninho reclamando que sofreu falta do Edinho. Irritadíssima a torcida do Palmeiras, a torcida do Inter. Tranquilona, 3-0, hein? Paulo Baia, Juninho. O que você está ouvindo agora aí é mais um protesto da torcida do Palmeiras a um dos diretores aqui do Palmeiras, Salvador Palaia. Marcinho, Michael. Desarmado. Índio. Klemer. Aí o quê? Pois é, e o Palmeiras aqui agora tem que torcer para o outro verde, que é o Goiás, né? Para não deixar a Ponte ganhar lá. E agora a torcida do Palmeiras começa a se voltar contra o time, natural, né? Mas vale dizer que até os 33, quando estava 2-0 ainda para o Inter, a torcida apoiava o Palmeiras de um jeito até surpreendente, né? Quer dizer, foi preciso só o terceiro gol aí, foi a gota d'água, a torcida se virar contra o time. Mas até os 2-0, os palmeirenses apoiavam o fraquíssimo time do Palmeiras. Que aliás está muito nervoso. A gente vê o Juninho aqui na defesa tentando fazer função de volante, o Valdívia não acerta nenhuma jogada, o Marcinho perdeu um gol feito. Nesse momento é muito difícil colocar a cabeça no lugar, ainda mais num time que já vem com um histórico de desequilíbrio, né? No último jogo trocaram ofensas entre si os jogadores do Palmeiras. A situação é muito delicada realmente para esse elenco aqui, Jota. Subiu o Ender, não pegou. Marcinho Guerreiro apenas acompanhando ali a passagem da bola. Paulo Baia. Tirou Fabiano Heller. Wendel. Esta é a penúltima rodada. Yarley. Tocando a bola para o Wellington Monteiro. Yarley. Vargas. Fernandão. Chegou Marcinho Guerreiro. Fernandão tocou lá para o Pato. Helder Granja. Vargas. E tem uma falta ali, o árbitro vai chamar a atenção do Vargas.
Movimentação no banco do Palmeiras ou não, Pérez? Só quando o Jair Pisserni chama o Fábio Masterdian para pedir uma opinião. O Jair Pisserni não gosta de trabalhar com aquele radinho que virou moda entre os treinadores, né? Não se comunica com o assistente, ele chama o preparador físico para trocar ideias. E lembrando que o Palmeiras já fez 2 alterações, né, Jota? Colocou o Maicon no lugar do Marcos Careca, mal escalado, como eu já disse. Teve que colocar o Sérgio no lugar do Diego. Só teria mais uma alteração, e das opções que eu vejo aqui, Rosenbrick, William, Neto Baiano, né, são as opções ofensivas. Nenhuma dessas vai mudar o caminhar do jogo. Marcinho levantou, Enilton tentou. Paulo Baier subiu ali. Chega o Wendel. Bola para o Enilton, brigou com a defesa, perdeu. Chegou Marcinho, bateu e errou. Hidalgo, Edinho, joga fácil o Inter aqui no Palestra Itália, né, André? Joga fácil, marca direitinho, sai jogando, nenhum problema tá tendo o Inter. Ainda mais agora, né, nessa troca de passes aqui para o lado esquerdo, né, do seu ataque, ninguém incomodou, né? Você vê, os jogadores do Palmeiras ficaram observando só o Inter jogar. Os jogadores do Palmeiras já abaixaram a cabeça, né? Realmente está muito difícil virar o jogo, mas é muito cedo para você abaixar a cabeça dessa maneira, ficar observando um time, ainda mais um time perigoso como o Internacional, tocar a bola. Liberdade aqui para o Yarley. 41, primeiro tempo. Cortou lá o Michael, Juninho. Enilton. Fabiano Heller chegou para tentar roubar a bola do Enilton, fez a falta e acabou se machucando, né? Ó. Aí ele acabou cometendo a falta, depois se machucou. Olha o Paulo Baier, pegou o Klemer. Nada de grave com o Fabiano Heller. A gente está revendo aí a jogada do Paulo Baier. Cortou lá atrás o Dininho. Botando a bola de Ninho, subiu o Valdívia. Falta agora do Marcinho. O Palmeiras na última rodada tem o Fluminense no Rio e o Inter joga em casa com o Goiás. Wellington Monteiro. Edinho. Desvira tudo e joga a bola para o Fabiano Heller. Chegando aí o Fabiano Heller, tem o Fernandão lá por dentro, arrumou, bateu, Sérgio. Teve liberdade agora para bater para o gol o Fernandão. Falta agora do Vargas no Juninho. Nas últimas 14 partidas entre Palmeiras e Inter, 7 vitórias do Inter, 5 do Palmeiras, 2 empates nos últimos 10 anos. Isso aconteceu, vantagem do Inter sobre o Palmeiras no confronto. O Jota, não é só o Pato não que está se destacando, garantindo talvez até um lugar no time titular no Mundial de Clubes. O Vargas está muito bem, que hoje está substituindo o Fabinho, fazendo uma belíssima partida, camisa 7 do Internacional. Wendel. A única opção, Paulo Baier. Wendel foi lá para frente, Paulo Baier prende um pouco. Juninho. Ainda Juninho. A bola bateu no Edinho. Wendel. Levantou, total tranquilidade para o Klemer. Índio. É claro que depois a gente vai ver o que é que o árbitro vai dar, para quem ele vai dar o terceiro gol do Inter, né? Aliás, porque a bola do Pato não entraria. Diga, Pérez. Ele não apontou acréscimos não ainda. Olha o Juninho. Cortou Vargas, coloca para fora, coloca para escanteio. Agora sim, né, Pérez?
2 minutos. Sinalizou 2 minutos. Escanteio para o Palmeiras. Quem vai bater é o Juninho. Subiu o Daniel. Tirou de lá o Wellington Monteiro. Vargas. Tá aí o garoto Alexandre Pato estreando. Tenta escapar, escapou do Guerreiro. Chegou, tocou para trás. E Arley. Gol! 4-0 para o Inter. Que jogada do Alexandre Pato e Arley. 4 para o Inter, 0 para o Palmeiras. Primeiro tempo, hein? Que maravilha, que espetáculo esse drible em cima do Marcinho Guerreiro, né? Literalmente chamou o Marcinho para dançar, né? Até fiquei pensando assim, agora o Marcinho vai quebrar a perna do garoto, mas não, o Marcinho deixou ele passar. Espetáculo de lance. Não posso nem culpar o Marcinho Guerreiro, porque ele tomou um drible mesmo, não tem a qualidade necessária, a velocidade para acompanhar um talentoso atacante como esse Pato. Não dá nem para classificar o Marcinho, não. Mérito para o Alexandre Pato. Linda jogada, que primeiro tempo, que estreia do Alexandre Pato. Olha, Jota, eu não queria dizer que... no começo eu falei, não dá para julgar um jogador por 90 minutos, mas por 45 minutos já dá para dizer que o Pato é uma realidade. Marcinho. Michael. Valdívia. Levantou para o Paulo Baier. Klemer. Apareceu sozinho ali o Paulo Baier. Vamos ver se estava impedido. Ele parecia na mesma linha. E a defesa do Klemer. O árbitro vai marcar. Já marcou escanteio. A torcida do Inter, ó. Só alegria. Vai para a bola Michael. Subiu o Daniel, tirou o Fabiano Heller. Disputou essa bola lá. O Vargas. Vai apitar o árbitro Clever Assunção de Minas Gerais. Vai acabar o primeiro tempo. Saída errada do Edinho. Juninho. Termina o primeiro tempo no Palestra Itália. Penúltima rodada do Brasileirão 2006. O Inter vai fazendo 4-0 do Palmeiras. Segundo tempo, o Inter mexeu, o Palmeiras também. Já as informações do Marcos Pérez. No Palmeiras nós tivemos a entrada do Roger Bernardo com a camisa número 15 no lugar do Marcinho 11. E agora eu vou confirmar e passo para você em um minutinho aqui as mudanças do Internacional. Muito bem, o Renteria entrou. O Pérez vai dizer já quem saiu. O Palmeiras agora fica com o seu goleiro aqui à direita, né, no gol das piscinas. E o Klemer fica no gol de entrada. O Yarley saiu com a camisa número 10, o Renteria 18 entrou no Internacional. Obrigado, Pérez. Tá aí o Clever Assunção. Vamos então para o segundo tempo. Vai apitar o árbitro mineiro. 4-0 para o Inter. Está esperando um ok lá do primeiro assistente, que é o Marco Antônio Gomes. Você está ouvindo aí, a galera do Palmeiras invadiu aqui, continua protestando contra a arbitragem. Começa o segundo tempo no Palestra Itália. 4 para o Inter, 0 para o Palmeiras. Sai jogando de Ninho. Michael. Aí o Roger Bernardo. Expansão do Granja, Renteria. Edinho tocou. Vargas. Na bola Hidalgo. Levantou para o Renteria. Cortou Daniel. Juninho. Perseguido pelo Vargas. Falta do Vargas. Cartão para ele. E Jota, o palmeirense que nos assiste pode ter se perguntado: poxa, estamos perdendo por 4-0 e o técnico ainda coloca um volante, né, um meia de marcação, tira um atacante? Sim, porque o Palmeiras está perdendo o saldo de gols e isso pode fazer a diferença lá no final, caso a Ponte Preta vence hoje. Milton. Saiu o cartão, portanto, para o 7 do Internacional, que é o Vargas. Marcinho Guerreiro. Paulo Baia. Estamos no primeiro minuto do segundo tempo. Cortou Wellington Monteiro. Vai para a bola Renteria. Ele e o Daniel. Falta do zagueiro do Palmeiras. Jota,
Oi, Pérez. Quero fazer um último registro. Naquele setor de numeradas que foi tomado pela torcida organizada, impedimento marcado, nós tínhamos muitas famílias com seus filhos pequenos que desceram desesperados, com risco até de alguém se machucar. E essas pessoas já deixaram o estádio sem nenhuma proteção. Quer dizer, eles foram imprensados e foram saindo desesperados. Crianças, mulheres, torcedores do Palmeiras. E com outro detalhe. Olha, agora a polícia está tirando todo mundo desse setor aqui, né? Que fica exatamente na frente ali do camarote da diretoria. E com outro detalhe, quando as crianças foram sendo retiradas, passadas ali por cima da grade, todas elas chorando e evidentemente assustadíssimas, né, com o que estava acontecendo. Quer dizer, futebol não é para isso, né? Não é para isso. Aí triste ainda porque os marmanjos que a gente viu facilmente identificáveis nas imagens tentando invadir o camarote, 2 deles invadindo, inclusive estão saindo ali também tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, não vão responder por nada, não vão ser presos, não vão responder por nada. É uma pena. Olha o Pato, marcado pelo Daniel. Michael. 4-0 para o Inter. Olha, a maior goleada neste confronto aconteceu em Porto Alegre em 1981. 6-0 para o Inter. Tá 4-0 aqui. Já tem falando de coisas boas, falando de futebol, né? Quando tem alteração do Palmeiras, no caso do Inter, feliz do clube que pode tirar o Yarley, né? Poupar o Yarley e colocar um atacante como o Renteria para testar, pensar já no Mundial de Clubes. Feliz do clube que tem essas opções. Chegada do Paulo Baier, bateu pro gol, pegou o Kleber. Segurou, largou, pegou de novo o Kleber. Olha como apareceu bem o Paulo Baier. E agora está caído um jogador do Internacional, é o Pato. Estão discutindo muito o Hélder Granja e o Dininho. A distância, mas estão discutindo. Agora o Hélder resolveu chegar mais próximo. Internacional é vice-líder deste Campeonato Brasileiro há 7 rodadas. E com detalhe, desde quando começou, o Inter jamais ficou fora da faixa dos 8 primeiros. Campanha fantástica, uma temporada fantástica, né? Você está vendo aí o Fernandão. O Pato está indo para a maca. Grande ano do Inter, campeão da Libertadores. E como um forte favorito para o título mundial, né? Inter e Barcelona, evidentemente, são os favoritos. E esse foi um ano em que os 2 clubes grandes vencedores do ano no futebol brasileiro, né? O São Paulo e o Internacional, mostraram bem quanto faz essa diferença você ter um clube bem administrado, né? O caso do Pato é um exemplo disso, né? Um jogador que já desde as categorias de base já vinha sendo lapidado, né? E o Inter esperou ele ter um contrato alinhavado para poder ele fazer a sua estreia hoje, no caso, para o azar do Palmeiras, né? A gente vê o Palmeiras, por exemplo, dispensando o Ilcinho para o São Paulo, assim, de graça, né? Então, realmente, esse foi o ano em que os clubes mais organizados realmente conseguiram se sobressair em relação aos demais. Voltou Alexandre Pato. 5 minutos. Tocou para o Índio, que marcou falta do Roger Bernardo no Índio. A jogada estava fluindo bem ali com o time do Internacional. Tá aí o lance. Aí ele marcou a falta do Roger. O Índio tem um revezamento interessante com o Edinho, né? Às vezes quando o Edinho rouba a bola, o Edinho que sai com ela dominada para o ataque, o Índio fica. Quando o Índio rouba a bola, é o Edinho que fica na marcação. É um revezamento muito interessante e vem fazendo boa partida os 2 jogadores. Parece como todo o time do Internacional. É o Pato que vai para a bola. Bateu para o gol. Sérgio se atirou. Veja de novo. Alexandre Pato também na bola parada, hein?
Renteria. Vargas. Derrubado pelo Paulo Baier. Cartão para o jogador do Palmeiras. Você está vendo aí o lance. Amarelo para o Paulo Baier. Tá de férias o Paulo Baier então, porque esse é o terceiro amarelo. Ele não enfrenta o Fluminense domingo. Não enfrenta o Fluminense domingo no Maracanã. E agora os jogadores do Palmeiras ali vão para perto do árbitro mineiro, entendendo que o Vargas tá ganhando tempo. E o Clever Assunção vai tirar mais uma vez o cartão ou não? Não. Se afastou ali para poder tocar o jogo. Vai bater Hidalgo. Fabiano Heller. Daniel. Vargas tocou lá para o Hidalgo. 4-0 para o Inter. Fabiano Heller toca de primeira. Chegada lá pela esquerda do Hidalgo. Chega o Wendel. Marcinho Guerreiro. Pressionado ali pelo Edinho. Daniel. Subiu o Enilton, não pegou. Índio. Recuando para o goleiro. Klemer. Índio. Sai jogando com Helder Granja. Torcida do Palmeiras gritando olé pro Internacional. E agora o Dininho coloca para fora, coloca pela lateral. Pato pediu para sair. Nandão bate pro gol, Sérgio! Escanteio pro Inter. Veja de novo aí a finalização do Fernandão. E o goleiro do Palmeiras mandando para escanteio. Segundo Pérez, né? Pediu para sair. Vamos ver se ele vai sair mesmo. Normalmente quando o jogador pede. Marcinho Guerreiro tirou mal. Wendel. Wellington Monteiro. Subiu Daniel. Valdívia. Falta do Edinho. Aí de baixo você sente o que, Pérez? É cansaço ou ele está machucado? Não, foi aquela dividida no alto com o Dininho, né? Ele já caiu e quando caiu estava machucado. Perfeito. Ele chama ali o Adriano. O Juninho vai ser expulso. Está expulso. O Juninho atingiu o Helder Granja. O jogo já estava paralisado. O árbitro estava em cima, viu e tira o cartão vermelho para o 10 do Palmeiras. Aí já faz parte do destempero do time do Palmeiras, né, André? Você falou tudo, Jota. O Palmeiras voltou muito nervoso, né, pro segundo tempo. O que mostra também que a atitude da torcida de ver os torcedores correndo, invadindo a numerada, não traz nenhuma tranquilidade. Pelo contrário, aflorou ainda mais os ânimos dos próprios jogadores. Discutindo entre si, inclusive, né, os jogadores discutindo entre si. O Juninho foi lá e atingiu o Helder. Num lance, inclusive, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Foi infantil, parecia até um novato o Juninho. O Helder soube valorizar ali o lance. E lamentável. Agora o Palmeiras, além de ter 4-0 no placar contra, vai jogar com 1 a menos. Se o Inter quiser, se tiver vontade, não quiser tirar o pé do acelerador, pode sair daqui com uma goleada ainda mais incrível do que esses 4-0. Gostaria de ver de novo o lance, porque me parece que o Helder Granja também faz o movimento de cabeça para atingir o Juninho. Não sei. Eu concordo, eu acho que o Helder eu acho que o Helder valorizou lá. Olha lá. Concordo. É que o Juninho não tinha nada que ir lá no Helder tomar satisfação. Sem dúvida. A bola já estava lá parada, na lateral do campo. Aí o Juninho parecia um garoto de 17 anos. Foi lá bravo cobrar o lateral do Inter. O Helder Granja foi mais esperto que o Juninho, se jogou e aí o Juninho foi expulso. E o Inter vai alterar o time, é isso? Vai. O Adriano, que tem a camisa número 16, vai entrar no lugar do Alexandre Pato, autor de 2 gols, que sai com a 11. O Juninho continua discutindo ali com o Clever Assunção. Nós tivemos também... Olha, o Goiás faz 1-0 na Ponte Preta, por isso que a torcida agora explode de alegria. Que uma alegria meio estranha, né? Porque o time está tomando de 4. Goiás 1-0, a torcida grita Goiás, Goiás, Goiás.
E o Juninho perguntou pro árbitro, a gente fez a leitura labial aqui. Eu tô expulso, mas e ele? Foi isso, né, Pérez? Pois é. E agora o Enilton mais uma vez foi discutir com o Clever Assunção. Também está a um passo de tomar cartão, porque ele já vinha discutindo com o árbitro desde o início da partida, né? E o Juninho está aqui ao lado do Leomir de Souza, que comanda o Internacional aqui na falta do Abel Braga. O Juninho continua por aqui do lado dele, não deixou o campo. Um abraço aí do Pato com o Adriano. O jogo já está parado uns 2 minutos, André. E agora, que elenco fantástico Internacional. Quer dizer, o Fernando estava jogando na meia, jogando muito bem, e o Adegan já foi expulso. Realmente o Juninho cobrou e o Ader foi expulso agora. Está expulso também o Helder Grande. Se expulsou o Juninho, né? Acabou expulsando o Helder também, já que os dois trocaram cabeçadas ali. Alguém poderia dizer assim, mas por que ele demorou tanto? Não é que demorou tanto, se ele realmente ia expulsar, é que o Helder Grande estava no chão. Estava no chão. Não podia receber o cartão, né? Deitado. Perfeito, a não ser que saísse já na marca, né? Aí sim receberia. Então agora temos 10 contra 10. Agora voltando à parte boa do jogo, né? O Fernandão, que estava jogando como meia, jogando muito bem. Agora com a entrada do Adriano vai voltar a jogar como atacante, um jogador raro, né? Que faz as duas funções muito bem. Agora olha, se eu pudesse dar minha opinião aqui, eu manteria esse time assim, o Fernandão no meio e o Pato e o Yali na frente. Deu muito certo nesse primeiro tempo contra o Palmeiras, Jato. Juninho está aí assistindo o jogo, não foi pro vestiário não. São 13 minutos. Falta para a equipe do Inter, vai bater Hidalgo. 4-0 para o Inter. 1-0 para o Goiás. Goiás 1, Ponte Preta 0. Hidalgo levantou. Sérgio abraçou a bola e sai jogando com o Enilton. Palmeiras com 10, o Inter com 10. Michael tocou na frente para o Valdívia. O Klemer saiu, chegou o Valdívia. O Klemer travou bem o Klemer. Michael, o goleiro volta rápido. Olha o Michael. Levantou, Hidalgo. Vai ficar a bola com o Paulo Baia. Refletores acesos aqui no Palestra Itália. Essa é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2006. Tem falta. Jota. Diga, Pérez. Imagem que preocupa um pouquinho aqui o torcedor do Internacional. No banco de reservas, o Alexandre Pato, com uma bolsa de gelo enorme na coxa direita, bem na região aqui do começo da coxa direita. Olha o Índio brigando ali pela bola. Dininho. Tá caído lá o jogador do Inter, você tá vendo aí o Pato. E agora ele paralisa o jogo para ver o que é que está acontecendo lá com o Edinho. O Fabiano está lá, o Klemer pedindo rápido atendimento. Está caído lá o Edinho. Você está revendo aí o lance, foi atingido ali na cabeça. Depois, quando o jogador do Palmeiras estava caindo, né, foi atingido ali o Edinho. E foi um lance totalmente involuntário, se não me engano, entre o Michael... exatamente. Entre o Michael e o Edinho, você vê que o Michael cai com a coxa em cima da cabeça do Edinho, e aí o Edinho ainda bate com o Michael cai na nuca, né? E o Edinho bate a cabeça ali no chão. Nesse momento do jogo foi um lance totalmente involuntário, sem nenhuma maldade, mas nesse momento do jogo é bom o Internacional ficar fora de divididas mesmo. O Palmeiras está entrando, os jogadores do Palmeiras entrando com muito mais vontade, muito mais nervosismo, né? Estão dividindo, rachando a bola, e o Inter nesse momento tem muito a perder, realmente não vale a pena se envolver em divididas. Lance sem nenhuma maldade do Palmeiras, repito, lance, enfim, deu azar o jogador do Internacional. Leomir de Souza recebeu a instrução do Abel Braga e passou para o Renteria para ele cair
nas duas laterais do campo, para ele se movimentar pelas duas pontas. Segundo tempo de muitas paralisações, né? Atendimento lá do Pato, agora atendimento do Edinho. A expulsão do Juninho. Paulo Baia. Roger. Marcinho Guerreiro, Valdívia. Tenta sair da marcação. Não teve falta não. E quando o Valdívia caiu, ele agarrou a bola. Eu acho que o árbitro acertou, hein? O Valdívia se joga demais. Eu até acho que nesse lance, vamos ver. Até acho que houve falta nesse lance. Agora, como o Valdívia se joga demais, o árbitro já tem aquela má vontade com relação a ele. Foi falta e dessa vez ele não marcou. Olha aí o Valdívia. Tá chegando o Michael. Boa bola para o Valdívia. Não tem ângulo para bater. Se arruma na defesa do Inter. Marca bem. Fabiano Heller sentiu. Wendel. Se arruma lá pelo lado direito. Wendel. Levantou. Saiu Klemer. Fabiano Heller machucou também, hein? Que jogo para o Inter, hein? Pisou em falso lá o Fabiano Heller, o zagueiro. Você tá vendo aí o índio? Valdívia. Escapou do Vargas. Saindo o Valdívia. Arrumou, bateu. Klemer, me parece, toca na bola, escanteio. E para quem não jogava havia 9 jogos, o Klemer voltou com tudo. Fez defesas muito importantes. O Palmeiras esbarrou por algumas vezes aí nas mãos do Klemer. Voltou só agora o Edinho. Olha o Fabiano Heller dizendo que torceu ali, né? Olha o Edinho voltando. Escanteio para o Palmeiras. Michael. Tenta tirar dali o Wellington Monteiro. Dininho. Recupera para a equipe do Palmeiras. Rola a bola para o Michael. Voltou para o Dininho. Dininho levantou. Escanteio. Fabiano Heller agora correu um grande risco de fazer gol contra. Vamos ver de novo a bola do Dininho. Mergulhou e colocou para escanteio o Fabiano Heller. Michael. Wellington Monteiro tira dali. Vem para a bola o Wendel. Roger, ironicamente, agora a torcida do Palmeiras gritou Lé na troca de passes do time. Cá entre nós, uma maneira muito mais inteligente de protestar. Olha o Wendel. Caiu lá. Torcida quer pênalti. Kleber Assunção, não. E aí vem o Inter. Fernandão. Tocado por trás pelo Michael. Alteração na equipe do Internacional. Vai sair o Vargas, Fabiano Vargas, colombiano, que hoje fez apenas o terceiro jogo dele pelo Internacional nesse Campeonato Brasileiro. E vai entrar o Fabinho, 15. Fabinho é um grande candidato a ficar com a última vaga no time titular do Internacional. Porque o Abel Braga já deixou claro que alguns jogadores estão
já praticamente assegurados no time titular. O Klemer, o Ceará, que ganhou a posição do Helder Grange, o Índio, o Fabiano Heller, o Hidalgo, o Edinho, o Wellington Monteiro, o Alex, que está voltando de contusão. Olha aí. Pois é. E o Yarley no ataque e o Fernandão. Então é uma última vaga que está hoje, parece mais para o Pato ou para o Fabinho. O Wellington Monteiro levantou. Paulo Baier não pegou. Fernandão enfiou essa bola, tirou de ninho. Edinho. Falta. Sofreu falta. Não. Achei que foi falta. Agora o colombiano Vargas fez uma grande partida hoje. Uma partida muito boa desse jogador. Se ele estiver disputando posição aí com o Fabinho, vai ser difícil para o Fabinho, porque o Vargas hoje fez uma grande partida. Agora os torcedores chamando a atenção do Wendel, Jota, e ele olhou para os torcedores. Quer dizer, os jogadores costumam tentar manter o controle, né? Sem entrar em conflito direto com a torcida. O Wendel está incomodado. Não é difícil, não é fácil aguentar, não. É muito difícil. Valdívia, boa bola para o Michael. Está marcado impedimento do Michael. Falando do Wendel, que o Pérez falou agora, o ano foi desastroso para o Palmeiras e não estava, hein, Jota? Estava em posição legal o Michael, na minha opinião, aqui. Um ano desastroso para o Palmeiras, agora pelo menos 3 boas revelações surgiram, né? O Diego, que já tem 24 anos, mas surgiu forte mesmo esse ano, né? O Wendel, bom volante, gostei do Wendel esse ano. E o próprio Michael, que não sei porque ficou no banco hoje, depois de substituir o Marcos Careca, mas são 3 jogadores que apareceram bem esse ano. O Palmeiras pode tratar eles com um pouco mais de carinho para o ano que vem. Bola vem para o Índio. Estamos chegando a 24 minutos, quer dizer, metade do segundo tempo. Praticamente, né? Depois teremos os acréscimos, fatalmente. O Inter fez 4-0 no primeiro tempo e agora vai tocando. Índio. Valdívia mandou a bola para o Michael. Saiu, tiro de meta. Dininho perdeu a bola para o Fernandão. O Renteria bateu mal. O Dininho, que erra tão pouco, né? É um dos que se salvam aí na defesa do Palmeiras. Olha o que ele fez, ó. O Fernandão deixou para o Renteria finalizar. E o Fernandão não gostou do chute do Renteria, não. O jogo tá morno, né? O Inter parou de jogar, tá tocando a bola, mas o Fernandão tá querendo mais. Ainda bem, né? Porque já que estamos aqui, que tenha futebol até o final. 8.820 pagantes. Agora já tem menos gente no estádio. Bastante gente já foi embora. Você está revendo aí o lance. O Palmeiras vai tocando, a torcida do Palmeiras, você vê aí anestesiada, né, por esses 4-0. Se atrapalha ali o Roger Bernardo, consegue tocar na bola para o Daniel. Daniel com Dininho. Michael. Valdívia. O Wellington Monteiro chegou, cometeu a falta. Wellington Monteiro.
Estamos chegando a 28. Fernandão, Dininho, Valdívia tem jogo com o Enilton. Na primeira não deu, agora deu. Tá aí o Enilton. Arrumou, cortou, ele estava querendo bater pro gol de qualquer jeito. Cruzou! Olha só. Foi pra bola, o Fabinho tocou desequilibrado, escanteio. Uma jogada que parecia perdida para o Palmeiras com o Enilton. O Palmeiras, enfim, ninguém que perde 4-0 joga bem, joga muito mal, mas pelo menos vontade não foi o que faltou não, faltou bondade, né? Qualidade técnica, mas vontade não faltou ao Palmeiras. Paulo Baier. Tirou Fabiano Heller. Marcinho. Wendel. Wendel colocou, a bola bateu! Gol! Fabiano Heller contra! O Wendel cruzou! Fabiano Heller colocou a perna esquerda na bola. É o primeiro gol do Palmeiras. 4 para o Inter, 1 para o Palmeiras. Um gol que mostra bem, nesse momento, como é que está o Internacional na partida, né? Desleixado, esperando o tempo passar. O Fabiano Heller estava com a cabeça baixa, a bola veio ali, ele deu um toque displicente, a bola entrou. O Inter já parou de jogar faz tempo, né? Tá só esperando o tempo passar. E aí o Palmeiras conseguiu se aproveitar pela primeira vez desse não sei se desânimo, mas desse momento em que o Inter se poupa, o Palmeiras não vem conseguindo aproveitar, mas o jogo acabou para o Internacional. O Internacional podia jogar um pouquinho mais. Segundo gol contra no jogo, Marcos Pérez. Exatamente, um gol do Daniel para o Internacional, o terceiro gol do Internacional, e agora um gol contra do Fabiano Heller para o Palmeiras. O placar agora é de 4-1. Se naquele primeiro gol contra, a bola lançada para o Enilton, o árbitro ficou na dúvida, né? Foi contra, não foi, quem tocou, não tocou. Esse aí não tem jeito, né? Não tem como dar gol para o Wendel nessa bola, né? Que claramente cruzou para a área, né? Não, realmente. No outro ainda você poderia querer dar um gol para o Pato como o lance foi muito bonito, você fala assim, merece o gol, mas também igualmente a bola não ia para o gol nos dois casos. Gol contra, bem marcado pelos árbitros. Vão ser, né? No caso esse vai ser bem marcado. Wendel. Michael. Foi esquisito pra bola o Michael, hein? Sai jogando o Fernandão. 31. Dininho. 4-1 Inter. Dininho. O goleiro tá um pouco adiantado. Dininho. Paulo Baier.
está percebendo aí o silêncio no estádio, né? A torcida do Palmeiras não sabe mais o que fazer para protestar. Muita gente já foi embora. Olha aí como é que está a torcida do Palmeiras no Palestra Itália. Uma imagem triste, né, para a coletividade alviverde aqui de São Paulo. O Guarani caiu ontem para a Série C e a Ponte Preta está caindo para a Série B. Futebol de Campinas. Que ano para o futebol de Campinas. Levantou para a área. Chegou o Dininho. O árbitro está dando tiro de meta. O Adriano é que foi lá para dividir essa bola com o Dininho. É que eu não consigo ver uma boa base para o Palmeiras, né? Eu acho que o Palmeiras vai precisar fazer uma reformulação muito grande nesse elenco. Eu vejo poucos jogadores que realmente podem ser aproveitados já. Paulo Baia enfiou lá para o Benilton. Chegou o Índio, coloca para fora. Estava pressionado o Índio. Escanteio para o Palmeiras. A reformulação, no caso do Palmeiras, teria que ser muito profunda. E pelas notícias que a gente lê, não tem dinheiro quanto a torcida do Palmeiras. Mas eu penso assim, pelo menos 5 jogadores o Palmeiras precisaria para montar um elenco competitivo. Daniel. Foi travado pelo Fabiano Heller. Vai para a bola Adriano. Chega o Wendel. Jota. Oi, Pérez. Em relação ao ano que vem, o Palmeiras vai receber muitos jogadores que estiveram emprestados durante esse Campeonato Brasileiro. Casos do Munhoz, que está no Goiás, do Alex Afonso, que atuou pelo Guarani, do Lúcio, que está no São Paulo, jogador caído do Internacional ali, né? Klemer tá ali de olho nele. Hidalgo, é ele? Parece o Hidalgo, não? Parece. Parece, eu acho que é o Hidalgo, sim. Não, o Hidalgo. não é. Não é? Não, o Hidalgo tá de pé ali do lado. De pé. Falta sofrida pelo Valdívia. Aqui a falta o Fabinho. A torcida do Palmeiras me parece que está gritando Sérgio. Até tá pedindo o Sérgio para bater a falta. Paulo Baia. Não é o Sérgio Ceni esse, né? Para bater falta. Aliás, o Rogério Ceni fez o gol do São Paulo lá no Morumbi hoje. São Paulo 1-0 no Cruzeiro. Paulo Baia caprichou, bateu para fora. Falta aí. Valdívia
Chegamos a 38. Michael. Se atrapalha com a bola o Michael. Só que o árbitro marcou falta do Fabinho. Clever Assunção de Minas Gerais. A torcida pede o goleiro Sérgio de novo para bater a falta, mas parece até provocação, né, Pérez? O que aconteceu foi o seguinte: o Sérgio, daquela outra vez, sorriu, porque a torcida, né, sorriu meio ironicamente, parem com isso. E aí a torcida lá do outro lado brigou com o Sérgio dizendo: o que você tá rindo aí, o Palmeiras tomando 4-1? Então, quer dizer, ficou aquela situação ruim. E agora ele diz assim: parem, não gritem meu nome. Saiu o cartão lá pro Fernandão. Olha o goleiro do Palmeiras aí, que tá lá na intermediária. Amarelo, portanto, pro Fernandão. Tá aí o Klemer. O Daniel quer bater. O Fernandão que tomou cartão tá ali na barreira. Uma barreira desorganizada. Daniel bateu. E ela bateu no Edinho. E agora o Klemer foi deslocado pelo Paulo Baier. Marcinho. 8.843 torcedores. O Pérez disse bem, agora há pouco, né? Desses 8.000, quase 9.000. Metade, pelo menos, já foi embora. Veja aí o Valdívia, 41. Escanteio para o Palmeiras. Mal batido. Tomou a bola do Renteria. Daniel. Finalzinho de jogo melancólico para a torcida do Palmeiras e muito tranquilo para a torcida do Internacional. Jota. Oi, Pérez. O Palmeiras vai estudando com muito carinho a negociação de alguns jogadores para sanar dívidas. Inclusive andou com problemas para pagar os salários desses jogadores. Então o Marcinho é uma opção. O Marcinho tem o interesse de clubes do Japão. O Marcinho Guerreiro tem mais uma oportunidade de voltar para a França, né? Ele foi até lá para ser negociado com o Olympique de Marseille, no fim não deu certo, voltou. E o Ney, o zagueiro Ney, interessa ao Paris Saint-Germain. Mas por enquanto é tudo muito preliminar. Por outro lado, o Internacional vai namorando o Dagoberto, do Atlético Paranaense, que também interessa ao São Paulo. E também continua namorando o Nilmar, que ele, Internacional, formou. O passarinho voou para a Europa, né? E agora que está dando sopa aqui no Brasil de novo, o Internacional continua com interesse nesse jogador. Aí o Clever Assunção sinalizando 3 minutos. Fabinho.
Valdívia. Michael. Ainda o Michael. Perdeu a bola. Parece que estava escrito, né? Queria perder a bola nesse lance. São Caetano está indo para a Série B, como está acontecendo. Vai enfrentar o Santo André no próximo ano. Teremos o clássico lá do ABC na Série B. Um joguinho de letras, né? São Caetano contra o Santo André. Clássico do ABC na Série B. O Marcinho tomou amarelo, Guerreiro. Fabinho. No próximo dia 5, portanto, o Inter pega o avião, né, Pérez? Vai para o Japão. Vai tentar o título mundial de clubes. Adriano recebeu, Dininho marcando. E olha, Jota, se o Inter repetir atuações como, por exemplo, na primeira final da Libertadores contra o São Paulo, ou no primeiro tempo que fez aqui contra o Palmeiras, tem grande chance de encarar o Barcelona de igual para igual. Caso o Barcelona também chegue à final, acho que o Inter vai chegar a ter um caminho mais fácil. E jogando o seu melhor, o Inter tem condição de encarar qualquer time do mundo, na minha opinião. Já mostrou isso na Libertadores e em algumas partidas desse Campeonato Brasileiro. Chegou a bola no Enilton, disparou mal. Recebeu livre, disparou e errou, mandou para fora. Vai terminar o jogo no Palestra Itália. Inter 4-1. O gol do Palmeiras foi contra. Fabiano Heller fez o gol do Palmeiras aos 29 minutos do segundo tempo. Fabinho. Fernandão. Última rodada, o Inter recebe o Goiás, o Palmeiras pega o Fluminense no Rio. Cortou Dininho. Índio. O Inter está indo para a sua 20ª vitória nesse Campeonato Brasileiro. Hidalgo. O Palmeiras está perdendo pela 18ª vez nesse Campeonato Brasileiro. Marcinho. Marcinho Guerreiro. Valdívia. Está marcada a falta. Clever Assunção está pedindo a bola, pede para bater a falta e vai acabar o jogo. Olhou para o relógio mais uma vez, está passeando um pouco ali o Clever Assunção, bola recuada pelo Daniel, agora acabou. Clever Assunção Gonçalves, Minas Gerais, fecha o jogo no Palestra Itália. 4 para o Inter, 1 para o Palmeiras na penúltima rodada do Brasileirão 2006.